Torcedor vascaíno, a terça-feira começou daquele jeito que mexe com o coração de quem acompanha o Vasco de perto, com muita informação relevante, bastidores quentes e sinais claros de que o clube segue vivo, atento e tentando se posicionar melhor para a próxima temporada. Mesmo em meio a um ano de dificuldades dentro de campo, o Vasco da Gama conseguiu marcar presença em um dos momentos mais simbólicos do futebol brasileiro. A cerimônia de premiação do Campeonato Brasileiro, edição 2025, realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E isso não passa despercebido para quem observa o contexto geral do clube. O Vasco esteve representado e, mais do que isso, teve jogadores reconhecidos individualmente em uma temporada que, coletivamente, não foi simples. No meio de tantos desafios, 2 nomes surgiram como símbolos de esperança, valorização técnica e projeção de futuro. Ryan foi eleito a grande revelação do Campeonato Brasileiro, enquanto Paulo Henrique recebeu o prêmio de melhor lateral direito da competição, tanto pela Confederação Brasileira de Futebol, quanto em outra premiação tradicional do futebol nacional. 2 atletas do Vasco subindo ao palco, sendo aplaudidos, valorizados e reconhecidos em um cenário onde nem sempre o clube consegue esse tipo de protagonismo. Paulo Henrique viveu, sem dúvida, o melhor momento de sua carreira profissional. Um jogador que chegou sem grande alarde, enfrentou desconfiança, passou por processos de adaptação e terminou a temporada como referência na posição. O reconhecimento veio não apenas pelo desempenho regular, mas pela constância, intensidade e crescimento técnico ao longo do campeonato. Ele se tornou peça importante, titular absoluto e um dos poucos nomes do elenco capazes de entregar alto nível, mesmo quando o coletivo não respondia da melhor forma. Receber 2 prêmios no mesmo dia é algo que marca qualquer atleta, ainda mais em uma temporada tão exigente. Já Ryan representa aquilo que todo torcedor gosta de enxergar no clube. Um cria da base, jovem, identificado, decisivo e com personalidade. Ser eleito revelação do Campeonato Brasileiro não é algo pequeno. É um selo de qualidade que muda completamente o status de um jogador no mercado. Ryan terminou a temporada com números expressivos, 14 gols em 34 partidas, sendo que boa parte dessa trajetória aconteceu fora de sua posição de origem. Ele começou o ano atuando aberto pelo lado direito, desempenhando uma função que não explorava totalmente seu potencial de finalização. Mesmo assim, conseguiu ser decisivo, participou de jogos importantes e chamou atenção pelo amadurecimento rápido. Quando passou a atuar mais centralizado, ficou ainda mais claro o impacto que poderia ter no time. A leitura de jogo, a presença na área, a capacidade de finalizar com poucos toques e o senso de posicionamento fizeram diferença. Esses números ganham ainda mais peso quando comparados com outros atacantes da competição, especialmente considerando o contexto do Vasco ao longo da temporada. Não foi um time dominante, não criou tantas chances claras e ainda assim Ryan conseguiu se destacar. Esse prêmio de revelação naturalmente aumenta o assédio. O interesse europeu, que já existia de maneira mais discreta, tende a crescer de forma significativa. Clubes passam a enxergar o jogador com outros olhos, o mercado se movimenta e, internamente, o Vasco entende que a situação exige respostas rápidas e estratégicas. Renovar o contrato de Ryan deixou de ser apenas uma intenção e passou a ser uma prioridade absoluta. A valorização precisa ser esportiva e financeira, com um aumento salarial compatível com o status atual do atleta, ampliação do vínculo contratual e reajuste de multa. É uma questão de proteção patrimonial e de planejamento esportivo.
O próprio jogador deixou claro que as conversas estão em andamento e que há um clima positivo para que tudo avance. Existe diálogo, existe vontade e existe entendimento de que o Vasco foi fundamental para esse crescimento. Claro que propostas chegam, o que é natural, mas o momento ainda é de construção interna. O clube sabe que não pode repetir erros do passado quando talentos saíram cedo demais ou sem a devida compensação. Segurar Rayan, pelo menos por mais um ciclo, é estratégico para o projeto. Em meio a tudo isso, o torcedor percebe sinais mistos. De um lado, a frustração com campanhas irregulares e resultados abaixo do esperado. Do outro, a constatação de que há jogadores valorizados, reconhecidos nacionalmente e capazes de elevar o patamar técnico do elenco. Paulo Henrique e Rayan representam exatamente esse contraste. Eles mostram que, mesmo em momentos turbulentos, é possível encontrar caminhos, desenvolver atletas e construir algo mais sólido para o futuro. A presença do Vasco na cerimônia, com atletas premiados, não resolve os problemas estruturais do clube, mas ajuda a reposicionar a imagem, fortalece o discurso interno e dá argumentos para negociações futuras. Jogadores olham para isso, o mercado observa e o próprio torcedor passa a enxergar que nem tudo está perdido. O desafio agora é transformar esses destaques individuais em base para um time mais competitivo, com planejamento, escolhas mais acertadas e menos improviso. O que fica claro é que o Vasco entra em um momento decisivo fora de campo. O mercado começa a se movimentar, o interesse por atletas aumenta e as decisões tomadas agora vão impactar diretamente a temporada seguinte. A renovação de Rayan caminha, a valorização de Paulo Henrique já é realidade e o clube tenta, aos poucos, reconstruir sua credibilidade esportiva enquanto segue atento às oportunidades e necessidades do elenco. E se falamos de reforços e mercado da bola, amigo vascaíno, a temporada de 2026 já começa a ter contornos importantes mesmo antes do apito inicial. O Vasco da Gama sabe que precisa montar um elenco competitivo, capaz de disputar títulos e dar sequência a um projeto de médio prazo que realmente eleve o clube a outro patamar. Nesse contexto, nomes estratégicos começam a aparecer no radar do clube, com destaque para posições que exigem atenção especial, como zaga e ataque. O primeiro nome que se sobressai é o do zagueiro Nino, um defensor que, apesar de atuar atualmente no Zenit da Rússia, já manifestou publicamente o desejo de retornar ao Brasil. Essa vontade pessoal do atleta é fundamental, porque mexe diretamente com a negociação e aumenta a possibilidade de um acerto que seja benéfico para todas as partes envolvidas. Nino quer ficar próximo da família, criar a filha no Brasil e atuar no país onde construiu sua carreira e alcançou visibilidade suficiente para chegar à seleção brasileira. Essa motivação pessoal, combinada com o interesse de clubes brasileiros, coloca o Vasco em uma posição interessante, mas não isolada. Porque outros times do futebol nacional também acompanham atentamente a situação do zagueiro. O Palmeiras, sob comando de Abel, demonstra interesse. O Cruzeiro, com Léo Jardim, observa de perto. E o Fluminense, que tem motivos próprios para buscar reforços de qualidade na defesa, também está de olho. A possibilidade de Nino voltar a vestir a camisa de um clube brasileiro é real, mas ainda depende de decisões estratégicas e de timing, já que a prioridade do atleta seria o retorno ao futebol brasileiro, mas sem fechar completamente as portas para oportunidades na Europa. Isso significa que qualquer avanço do Vasco precisará ser rápido e bem estruturado.
porque o cenário é competitivo. Enquanto isso, Nino aproveita a pausa do futebol russo para estar no Brasil, descansando, ajustando a vida pessoal e, claro, ouvindo propostas. É o momento perfeito para clubes como o Vasco avaliarem a situação e apresentarem projetos sólidos que convençam o atleta a integrar o elenco na próxima temporada. Aqui entra a importância do planejamento estratégico. O clube precisa mostrar como será o projeto esportivo, quais são os objetivos imediatos, como pretende disputar títulos e qual será a ambição dentro das competições nacionais e continentais. A contratação de Nino, além de reforçar a defesa, traria experiência e liderança. Algo fundamental para equilibrar um elenco que precisa crescer em termos de competitividade. Mas, como sempre, a prioridade ainda é do Fluminense, que tem interesse em recuperar um jogador que fez história no clube e que poderia ser peça central em seu projeto defensivo, principalmente diante da possibilidade de perder Thiago Silva, cujo desempenho segue atraindo clubes europeus. Passando para o setor ofensivo, o Vasco também movimenta seus olhares para um atacante uruguaio que desperta interesse não apenas pelo talento, mas pela capacidade de se encaixar no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Emiliano Gomes, de 24 anos, destro, camisa 11, atua como centroavante, mas possui mobilidade suficiente para desempenhar funções nas extremidades do ataque. Algo que se alinha perfeitamente com o modelo dinâmico que o treinador busca implantar. O jogador se destaca na Liga Mexicana pelo Puebla, onde nesta temporada acumulou 16 partidas, 6 gols e 4 assistências. Esses números mostram não apenas eficiência na finalização, mas também envolvimento coletivo e capacidade de criar oportunidades para os companheiros. Em um cenário em que o Vasco busca modernizar o setor ofensivo, ter um atleta com essas características é estratégico, pois ele não é apenas um goleador estático, mas sim um jogador que participa ativamente do jogo, se desloca, abre espaços e contribui para a construção de jogadas. Isso dialoga diretamente com a filosofia de Diniz, que privilegia movimentação constante e troca de posições entre os atacantes. O interesse do Vasco nesse jogador também se intensifica pelo histórico recente do Fluminense, que tentou contratá-lo no ano anterior, sem sucesso devido a questões financeiras. Agora, com o atleta em fim de ciclo no clube mexicano, o cenário se torna mais favorável e o Vasco tem a oportunidade de atuar de forma decisiva, trazendo um jovem com potencial de crescimento e valorização, algo fundamental para o planejamento esportivo e financeiro do clube. A observação próxima e constante do atleta permite que o clube analise seu desenvolvimento. Entenda o impacto que ele pode ter no elenco e se prepare para negociar de forma assertiva quando chegar o momento certo. É uma abordagem que exige paciência, atenção ao mercado e capacidade de avaliar não apenas números, mas características técnicas e comportamentais que podem fazer a diferença dentro do grupo. Nesse contexto, fica claro que o Vasco está trabalhando em duas frentes essenciais: reforçar a defesa com jogadores experientes e talentosos como Nino e modernizar o ataque com jovens promissores como Emiliano Gomes. Esse equilíbrio é fundamental para que o clube consiga disputar competições de alto nível, mantendo solidez defensiva e dinamismo ofensivo. A temporada de 2026 promete ser de planejamento estratégico, de decisões rápidas e de movimentos inteligentes no mercado, porque a competição no futebol brasileiro não espera. Cada contratação, cada renovação e cada negociação terá impacto direto no rendimento coletivo.
na química do elenco e na capacidade de o Vasco se destacar em torneios nacionais e internacionais. Além disso, a chegada de reforços ou a renovação de jogadores importantes também influencia diretamente a confiança do torcedor, que observa cada movimento com atenção. Ver nomes reconhecidos, jovens promissores e atletas experientes sendo valorizados gera expectativa e mantém a chama acesa, mesmo em períodos de incerteza. O Vasco entende que precisa equilibrar investimento, planejamento e oportunidade, porque o mercado oferece alternativas, mas também exige decisões rápidas e inteligentes. A cada passo dado, seja na negociação de Nino, seja na observação de Emiliano Gomes, o clube mostra que está atento, que compreende a importância de um projeto consistente e que deseja preparar o elenco de forma competitiva para enfrentar os desafios que virão na próxima temporada. A movimentação do Vasco no mercado da bola revela, portanto, não apenas intenções, mas também estratégia, a atenção a detalhes. A avaliação constante do desempenho dos atletas e a definição de prioridades mostram que o clube está consciente da necessidade de agir com inteligência. A zaga precisa ser reforçada, o ataque precisa de mobilidade e criatividade, e a base precisa continuar sendo valorizada. Cada decisão impacta diretamente o futuro imediato e a construção de um projeto mais sólido, capaz de dar ao torcedor motivos para acreditar, acompanhar e apoiar, sabendo que o planejamento não é apenas para resultados momentâneos, mas para construir um Vasco competitivo e reconhecido dentro e fora do país. O clube segue atento, ativo, estudando oportunidades, preparando propostas e acompanhando de perto atletas que podem transformar a próxima temporada em um período de evolução e crescimento, tanto esportivo quanto estratégico. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Prepare-se para o que pode ser o maior burburinho do futebol brasileiro nos últimos tempos. Circula nos bastidores que Nasser Al-Khelaifi, poderoso dono do PSG, estaria disposto a investir impressionantes 3 bilhões de euros para adquirir o Vasco da Gama. Sim, você não leu errado. 3 bilhões de reais em um único lance. A notícia já vem causando alvoroço entre torcedores. Dirigentes e até especialistas do mercado esportivo que não lembram de algo sequer próximo no cenário nacional. O que aumenta ainda mais a tensão é que o atacante Pedrinho, uma das joias recentes do clube, estaria repensando seu futuro. Fontes próximas indicam que a decisão do jogador preocupa a diretoria vascaína, pois ele é visto como peça-chave não apenas dentro de campo, mas também na estratégia de valorização do elenco. A combinação de um investidor bilionário interessado no clube e a indefinição de Pedrinho cria um cenário repleto de especulações. Entre os corredores de São Januário, a conversa é de que a possibilidade de venda poderia revolucionar o futebol brasileiro, atraindo investimentos internacionais de uma magnitude inédita. Torcedores dividem-se entre euforia e receio. De um lado, a chance de transformar o Vasco em um clube global, com poder financeiro para disputar de igual para igual com gigantes europeus. Do outro, o temor de que a identidade e tradição do clube possam se perder em meio a números astronômicos e estratégias corporativas. Analistas apontam que, se o negócio se concretizar, outras transações no futebol nacional poderão ganhar um novo patamar. O burburinho é tanto que mesmo rivais não conseguem ignorar.
A sombra de um investimento dessa magnitude sobre o mercado brasileiro pode provocar mudanças profundas, desde salários de jogadores até negociações de direitos de transmissão. Enquanto isso, o torcedor segue em suspense, debatendo cada detalhe nos grupos de WhatsApp e redes sociais, tentando decifrar se tudo não passa de rumor ou se estamos diante de uma revolução iminente. Um fato, no entanto, é consenso. O nome de Nasser Al-Khelaifi e os 3 bilhões já dominam a pauta esportiva nacional, e a decisão de Pedrinho se tornou o elemento mais intrigante dessa novela, que promete capítulos emocionantes. Se confirmado, o cenário do futebol brasileiro jamais será o mesmo. O Vasco, um clube de tradição centenária, poderia finalmente entrar no mapa global do futebol com força total, enquanto a movimentação de jogadores, valores e estratégias comerciais será observada com lupa por todos os clubes do país. O clima de suspense e expectativa segue, e cada torcedor sabe: estamos diante de algo gigantesco, daqueles rumores que todo amante do esporte sonha em ouvir, mas que poucos acreditariam ser possíveis. O burburinho continua, e só o tempo dirá se esse movimento bilionário vai se concretizar ou se ficará registrado apenas como um capítulo intrigante na história do Vasco. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.